Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 358 nesta terça-feira, 18 de fevereiro. Então vamos às notícias. Ontem o Ibovespa subiu 0,81% e fechou aos 115.309 pontos, com um giro financeiro de 26,3 bilhões de reais. Apesar do feriado nos Estados Unidos, o volume se manteve alto por conta do vencimento de opções, acabou compensando. O coronavírus, que agora volta a preocupar menos, fez novas vítimas ontem. O número de mortes chegou a 1.868 pessoas e mais 72 mil casos diagnosticados com a doença, mas vale lembrar que foram mais de 12 mil pessoas já curadas da doença. Apesar disso, os mercados tiveram mais um dia de alta com a ofensiva da China contra os efeitos do coronavírus. O Banco Central da China cortou a taxa de juros, seria a Selic deles, de 3,25% para 3,15% ao ano. Além disso, injetou o equivalente a cerca de 30 bilhões de dólares na economia local, o que foi visto com bons olhos pelos investidores. Vale lembrar também que na sexta o governo chinês e o norte-americano cortaram pela metade parte das tarifas de importações erguidas um contra o outro. Isso fazia parte do acordo comercial selado pelas duas nações. Aliás, faz parte da primeira parte do acordo, ou seja, tem muita conversa pela frente, muitos pontos sensíveis a serem discutidos. O coronavírus também atrapalhou até para a China cumprir com o que foi acordado com os Estados Unidos. E falando em Estados Unidos, apesar do feriado, tivemos a Apple admitindo dificuldades para cumprir a sua meta trimestral de receita por causa do coronavírus, o que pode gerar preocupações em relação às outras empresas que também podem ser afetadas e, por fim, afetando toda a cadeia e a economia global. Aqui no Brasil tivemos a divulgação do relatório Focus com algumas mudanças já esperadas. A projeção do PIB para 2020 foi reduzida de 2,30% para 2,23%, cada vez mais se aproximando de 2%, enquanto a projeção do PIB a projeção do IPCA, reduziu de 3,25% para 3,22%. Já a expectativa para o câmbio se manteve em R$ 4,10 e de Selic em 4,25% para o final de 2020. Com a falta de notícias por aqui, o foco foi para o resultado das empresas. Então vamos lá. A Magazine Luiza registrou um lucro líquido de 185,3 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, uma leve queda de 0,5% na comparação do mesmo período do ano passado. Mas apesar da queda, o resultado veio acima do esperado, surpreendendo os analistas. Já a Itaúsa, a holding que controla Itaú Unibanco e as empresas Duratex e Alpargatas, sim, a Havaianas, no quarto trimestre teve um lucro líquido de 3,4 bilhões de reais, um aumento de cerca de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido da CESP fechou o quarto trimestre de 2019 com um lucro líquido de 1,33 bilhão de reais, 22,5 vezes maior que o registrado um ano antes. As ações esse resultado veio muito, mas muito acima do esperado. Essa ação ainda deve bombar. Já o lucro da Guararapes, controladora da loja Riachuelo, para quem não sabe, recuou 56,5% no quarto trimestre de 2019 na comparação anual para 440,5 milhões. O grupo Neo Energia registrou um lucro líquido de 618,4 milhões de reais no quarto trimestre, valor 75,1% superior ao do ano passado, enquanto a Multiplan registrou no quarto trimestre um lucro líquido de 142,3 milhões de reais, um aumento de cerca de 26,3%. Dos que foram divulgados ontem, a grande maioria veio ali acima da expectativa, mostrando uma recuperação do Brasil. Pode ser que essa alta da Bolsa seja validada por conta desses resultados das empresas que têm vindo superando as expectativas e podem até ajudar ao Brasil conseguir manter ali um PIB acima de 2%, se em 2020 começar ali registrando bons lucros, a começar agora no primeiro trimestre deste ano. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, 51 subiram, 20 caíram e 2 ficaram no 0 a 0. As ações da Petrobras recuaram 0,20%, mesmo com mais uma alta do preço do barril de petróleo. A injeção de capital pelo Banco Central da China favoreceu as ações da Vale. Lembra da correlação alta correlação positiva em relação à Vale e à China?
ontem se fez presente, já que a China é o principal destino internacional da produção da Vale. Com isso, as ações subiram 4,72% a R$ 53,41. Os bancos fecharam o dia em queda, com exceção do Santander. As ações do Bradesco recuaram 0,83% a R$ 32,26. Do Itaú recuaram 0,92% a R$ 33,50. As ações do Santander ficaram positivas em 0,15% a R$ 40,78. E as ações do Banco do Brasil recuaram 1,50% a R$ 49,10. Já as ações do Banco Inter recuaram 0,63% a R$ 15,89. E não teve negociações das ações da XP, já que a negociação é feita lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, e foi feriado. A maior alta de ontem foram das ações da TOVS, disparando 7,75%. Na quarta passada, a fabricante de softwares anunciou a reversão do seu prejuízo. A segunda maior alta foram das ações da Marfrig, subindo 7,63%. E aqui, vale lembrar que a empresa irá divulgar o seu balanço amanhã, quarta-feira, e na semana passada o JP Morgan recomendou a compra dos papéis da empresa. Já a terceira maior alta foram das ações da IRB Brasil, subindo 5,62%, e hoje todo mundo fala dela, ela vai divulgar o seu balanço muito esperado. Já a maior queda de sexta-feira foram das ações da BB Seguridade, caindo 2,18%. Aliás, maior queda de ontem, né? Não de sexta-feira. BB Seguridade caiu 2,18%. Cosan recuando 1,98% e Klabin recuando 1,78%. A maior alta da B3, da Bolsa como um todo, quando a gente fala o índice Bovespa, estamos falando apenas de algumas ações dentro da Bolsa, no caso 73 ações com maior volume de negociação e maior valor de mercado, de acordo com os parâmetros do Ibovespa. Já na B3 estamos falando de todas as ações que negociam lá, inclusive as small caps, as empresas menores, mas com grande potencial de valor, né? E também algumas ações consideradas lixos, né? A maior alta da B3 foram das ações da estreante Priner, da Priner, que disparou 34% na estreia. Já vamos falar deles. E a maior queda foi da celulose Irani, recuando 16,18%. Vamos falar rapidamente da Priner. A companhia atua na área de soluções de acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico e habitáculo pressurizado para áreas offshore e industriais. A companhia inaugurou um tipo de oferta na B3 que foi apelidado de um mini IPO. A empresa entrou no segmento de novo mercado da B3, com isso agora são 143 empresas neste segmento, que é o mais alto da Bolsa Brasileira. Após as intervenções do Banco Central na quinta e sexta-feiras passadas, o preço da moeda americana voltou a subir no Brasil. O nível recorde de juros no Brasil a 4,25% ao ano, podendo cair ainda mais com sinais de fraqueza da economia nacional, voltaram a pesar. Com isso, o dólar subiu 0,68%, fechando aos R$ 4,32. Já o euro subiu 0,66% aos R$ 4,68. Com novas revisões para baixo nas expectativas de crescimento econômico em 2020, os juros futuros de curto prazo encerraram em novas mínimas históricas, já que é grande a percepção que a Selic vai cair ou então se manter nesse patamar por um longo tempo. Já o longo prazo da curva, o dólar a 4,32, é claro, gerou preocupações pensando em futuro. Com isso, o DI janeiro de 2021 recuou de 4,23% para 4,21%, enquanto o DI janeiro de 2025 subiu de 5,96% para 5,97%. As taxas dos títulos públicos federais fecharam, ou seja, fecharam em sua grande maioria em queda. Quando eu falo que a curva fechou, estou falando que os juros caíram. Quando eu falo que a curva abriu, ou o mercado fala que a curva abriu, quer dizer que as taxas de juros aumentaram, tá? Uma gíria de mercado. Então, a curva fechou e a taxa dos títulos caíram, né? Destaque para a NTN-B 2055, que recuou de IPCA mais 3,35% para IPCA mais 3,32%, e também para a ITN 2023, que recuou de 5,28% para 5,25%. Na agenda hoje teremos IPC-FIPE às 5 horas e IGPM às 8 horas. E se liga no calendário de balanço e todos após o pregão, hein? IRB Brasil, que é a mais esperada do dia, Minerva, Ecorodovias,
Energias do Brasil, Smiles, Banco Pine e Iguatemi. Indo para os Estados Unidos, as bolsas permaneceram fechadas por conta do feriado e também não houve negociações de treasuries. Na agenda norte-americana teremos o índice Empire State muito importante às 10h30. E no calendário de balanço teremos o Walmart antes da abertura do pregão. Neste dia de movimento mais fraco por causa do feriado nos Estados Unidos, as principais bolsas europeias fecharam no azul. Como foi visto aqui no Brasil, por lá também foram sustentados pelos estímulos do Banco Central da China contra os efeitos econômicos do coronavírus. Então essa medida da China ajudou a impulsionar as bolsas globais ontem, né? Frankfurt subiu 0,29%, Londres subiu 0,33%, Paris subiu 0,27%, Milão subiu 1,02% e Madrid subiu 0,66%. E aí vale falar que foi para ontem, porque hoje as bolsas asiáticas estão operando em queda neste momento. No momento que estou gravando aqui o vídeo, em torno de 3h30, as bolsas ali estão operando em queda, o que deve mexer com o mercado norte-americano, que deve abrir logo, o mercado europeu e também o mercado brasileiro, né? A bolsa de Tóquio está recuando 1,50%, de Hong Kong caindo 1,53%, Seul caindo 0,06% e Xangai caindo 0,36%. Os contratos futuros de petróleo voltaram a subir novamente pelo quarto dia consecutivo. O WTI subiu 0,54% aos 52,33 dólares, enquanto o Brent subiu 1,22%, fechando aos 58,69 dólares. O contrato de ouro OZ1D recuou 0,39%, então foi negativo, enquanto as criptomoedas estão em alta nas últimas 24 horas, com apenas uma das 10 maiores moedas digitais em queda, a Tether, que no outro dia era a única que estava subindo, hoje é a única que está caindo. Bitcoin está subindo 0,50%, a Ethereum subindo 8,76% e a Ripple subindo 5,40%. O IFIX recuou 0,06% e a maior alta foi do fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo, subindo 4,87%, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Edifício Almirante Barroso, caindo 7,02%. E por hoje é só, uma ótima terça-feira e bons negócios! Vejo vocês amanhã! Tchau!